deles e saio daqui já a pensar em como dizer que não a várias centenas de pedidos que estão pendentes. Ainda bem que me chamou a atenção para esse facto, saio mais forte no não. Cumprimento os membros da mesa, alguns dos quais são amigos há muito tempo. O Carlos Veiga, fomos colegas desde o primeiro ano da faculdade e, portanto, vivemos em conjunto aquele tempo inesquecível que foi de viragem no país, de viragem na universidade, de viragem no ensino de Direito. E ele já tinha as qualidades que depois veio a revelar. Amigo também, aqui o meu vizinho do lado, irreverente Mário Silva. Esse acabou por ser meu aluno, contra a minha vontade, não sabia como é que havia. Eu ainda por cima trato muito mal filhos de amigos ou amigos, portanto, estraguei a média do meu irmão Pedro de licenciatura e só soube disso 10 anos mais tarde. No caso do nosso Dr. Mário Silva, eu já estava mais velho e alquebrado, portanto, não lhe estraguei a média de licenciatura, mas apeteceu-me como prova de isenção. Conhecia como autores, mas não tinha o prazer de conhecer como oradores os restantes membros da mesa e fiquei muito impressionado também. Aquilo que eu pedi ao nosso querido moderador foi para falar no fim, não foi para comentar o que dissesse, foi precisamente para não comentar, tendo aquele princípio que um provérbio português diz, que é entre marido e mulher não metas a colher. Isto é, num debate entre cabo-verdianos, não calhava nada o primeiro interventor ser um português. Ou não dizia nada, rigorosamente, ou então ia dizer coisas que provavelmente eram uma imiscuição em questões tipicamente do foro interno cabo-verdiano. E aí tenho uma posição diferente do professor Jorge Miranda. O professor Jorge Miranda fala sobre todas as constituições de todo o mundo, à vontade, mas ele tem uma dimensão enciclopédica que, obviamente, me falta. Bom, o que é facto é que também aqui verifiquei um outro princípio comum a Portugal. Nós temos uma canção simbólica da nossa democracia, que é a Grande Vila Morena, que diz que em cada esquina um amigo. Hoje em Portugal, em cada esquina um constitucionalista. Bom, e vejo que partilhamos com Cabo Verde essa característica fundamental. Não há ninguém a uma esquina de qualquer cidade, vila ou aldeia portuguesa que não tenha opiniões firmes sobre a interpretação e aplicação da Constituição. Depois eu queria celebrar os 20 anos da Constituição cabo-verdiana vigente. É uma data muito bonita. Por vezes perde-se a noção de que 20 anos no século XXI equivale a 50, 60, 70 no século XX, 100 no século XIX, e, portanto, o ritmo acelerado em que vivemos dá um grande mérito a 2 décadas de Constituição. E digo isso com um toquezinho já de saudade, vejam bem como estou a ficar velho, não tenho a juventude do nosso conselheiro, Abelino Lúcio, que mesmo quando parece que está antigo, nunca velho, não, está remoçado. E recordo como fui constituinte português com 20 e poucos anos de idade e como ajudei inconstitucionalmente, aliás, é a parte sempre mais agradável das revisões constitucionais, é aquela que é feita inconstitucionalmente. Bom, inconstitucionalmente, em 2 revisões constitucionais, uma quando era Ministro de Assuntos Parlamentares, e no meu gabinete é que se celebravam os acordos entre os 3 partidos que votaram a primeira revisão constitucional, e depois, mais tarde, como líder partidário, quando escrevi pelo meu punho, alguns dos preceitos viriam a ser adotados por acordo livremente celebrado entre os grupos parlamentares dos 2 principais partidos e viriam a fazer parte da Constituição, coisa que, aliás, o nosso colega Paulo Otero não deixou de notar com aquela atenção que o faz ser uma pessoa simpática e querida pelos destinatários das suas praças. Bom, dito isto, eu confesso-vos o seguinte: eu comecei por ensinar Direito Constitucional. Fui constituinte, depois ensinei Direito Constitucional. Antes tinha começado a ensinar Economia, Finanças e Direito Fiscal. E virei para Direito Constitucional por força da minha experiência constituinte. E hoje eu vou dizer-lhes uma coisa que calha muito mal no meio de grande euforia em torno do Direito Constitucional. Poucas vezes mais voltei a ensinar Direito Constitucional, 1 ou 2 vezes, uma das quais porque o filho do Dr. Jorge Miranda não podia ser ensinado pelo pai, e portanto eu fui substituí-lo, e voltei a ensinar para o ano. Mas também é só por poucos anos, já me faltam poucos anos até à jubilação, portanto o professor Alexandrino pode ficar tranquilo, e com ele outros constitucionalistas que
não invadirei muito aquele domínio. Hoje, a minha humildade manda-me reconhecer que o direito constitucional é muito menos importante do que eu pensava quando era constituinte e quando realmente reconduzia à Constituição todas as benfeitorias e malfeitorias do mundo. É uma tendência muito portuguesa haver uma questão constitucional pendente desde o século XIX, atravessou o século XX e continua no século XXI. Não há nada que se não imputa à Constituição, para dizer que é magnífica, e deve ser o travão de todas as malfeitorias, ou que é péssima porque é responsável por várias das malfeitorias. Eu tenho hoje uma posição muito mais humilde. Entendo que essas benfeitorias ou malfeitorias estão no plano infraconstitucional, mas dá muito jeito atribuí-las à Constituição. A segunda nota é esta. Também dá muitas vezes jeito transformar a Constituição em arma de arremesso. Porque ela não pode agradar a 100% a todos os cidadãos e, portanto, naquela parte em que não agrada, cá temos como Constituição, independentemente das polémicas académicas, pode ser convertida numa arma de arremesso. E a terceira observação é a seguinte, é que não há soluções universais em matéria constitucional. Não há. O direito comparado é muito interessante, mas é direito comparado. É um instrumento ao lado de outros instrumentos, ao lado da história constitucional, ao lado do contexto social, do contexto económico, da realidade política, da realidade cultural. É um instrumento. Portanto, a ideia de que é possível converter aquilo que é muitas vezes uma classificação ou uma qualificação muito aleatória, pertence à família assim, pertence ao sistema assado, e querer à força encaixar num determinado Estado, numa determinada vontade, como dizia muito bem o nosso moderador, que é a vontade popular, em última análise, aquilo que é importação alheia, é um erro que eu já cometi, quando era um bocadinho mais novo, e depois cheguei à conclusão que não valia a pena. E às vezes inventa-se, por exemplo, na Constituição Portuguesa, inventou-se, tinha havido influência da Constituição Francesa de 1958, de algumas soluções quanto ao Estatuto, quanto ao sistema de governo. Eu estava constituinte, estava na comissão que tratou dessa matéria, estive em todos os debates, nunca ninguém se lembrou, nem o professor Jorge Miranda, que todos os dias trazia mais um projeto para um artigo, ou 10, ou 20, ou 100, naquele, como noutros domínios, de falar na Constituição de 58. Então, dito isto, as qualificações são sempre aleatórias e em relação às qualificações de sistemas de governo, cada um faz aquela que lhes aprovém. Houve a moda dos semipresencialismos e então era tudo semipresencialismo. Eu entrei um bocadinho nessa moda, por influência de Maurice Duverger, e portanto nos anos 70 dava jeito para a Constituição Portuguesa e vamos para os semipresencialismos. Então havia semipresencialismos presencializantes, semipresencialismos parlamentarizantes, semipresencialismos oscilantes, oscilavam entre uma coisa e outra, ou mistos. Depois outros diziam, não, doutor Candido, doutor Vital Branco, não é nada disso, é um sistema parlamentar presencial ou presencial parlamentar, e discutia se era, se não era. Falando só da realidade portuguesa, nós já tivemos dois textos sobre esta matéria substancialmente diferentes, um antes de 82, outro depois de 82, mas tivemos 4 práticas muito mais diferentes com o mesmo texto constitucional. Isto é, desde 82, já tivemos práticas muito presencializantes, logo a seguir, com a formação de governos de iniciativa e presidencial. Já tivemos momentos de prática parlamentar, no sentido do centro estar no Parlamento. Já tivemos momentos de centro de poder no primeiro-ministro, que liderava a maioria, e a maioria monopartidária, ou, em caso excepcional, pluripartidária, mas com uma liderança muito forte, tinha o centro do poder efetivo no primeiro-ministro. E, portanto, já tivemos um pouco de tudo isto, e até tivemos fases, as tais fases oscilantes, que se assistiu realmente a um peso-contrapeso da componente presidencial e da componente parlamentar. E a própria definição de semipresidencialismo era muito discutível. Uma era simples, era a responsabilidade política do governo perante o Parlamento e eleição direta, ou pelo menos universal, porque a Finlândia não tinha direta, portanto era universal, mas não direta, só mais tarde passou a ser direta, do Presidente da República.
Outra definição era a responsabilidade política simultânea do Governo perante o Presidente e perante o Parlamento. Outra era responsabilidade política perante um, mas institucional perante outro. Cada um cria a sua classificação, como é evidente. Isto para dizer que, por um lado, o sistema de partidos, que no caso português oscila sempre entre o multipartidário perfeito e imperfeito, com um partido dominante. E, por outro lado, os protagonistas têm um papel decisivo. E não há dois protagonistas iguais, não há dois presidentes da República iguais, não há dois primeiros-ministros iguais, não há mesma composição parlamentar, parece idêntica, mas não é exatamente a mesma, uma vez que os deputados não são, em muitos casos, os mesmos. Outra observação que tem a ver também com Portugal, tem a ver com o poder de dissolução. Em Portugal assistiu-se um fenómeno muito curioso, que é o seguinte: a partir de 82, houve a ideia de colocar num certo plano a admissão e no outro plano a dissolução. E então encontrou-se para a dissolução um regime mais fácil de exercício de poder pelo Presidente do que para a admissão, o que parece um contrassenso, porque a dissolução devia ser mais grave do que a admissão. A admissão devia ainda comportar a procura de soluções dentro da composição parlamentar existente. Mas não. A admissão só é possível no caso de haver, no fundo, uma situação de crise no regular funcionamento das instituições, enquanto que a dissolução não. Ainda por cima hoje, ouvido o Conceito de Estado, não há sequer vinculação, em termos de parecer, deste órgão. O que é que se passou? Passou-se este absurdo. Os presidentes saltaram por cima da admissão, que era incómoda, que tinham de demonstrar a tal crise no regular funcionamento das instituições, passaram a dissolver. E isso que devia ser mais difícil de fazer e de fundamentação mais complexa, passou a ser, não o pão nosso de cada dia, mas muito mais fácil de concretizar do que a admissão. Há uma divergência em relação ao Primeiro-Ministro, sem questionar a maioria que está em funções. Em vez de se pedir a substituição do Primeiro-Ministro, não, dissolve-se o Parlamento. E a moda foi tão longe que, às tantas, os próprios começaram a utilizar isso como arma. E assistiu-se a um caso muito curioso, embora em pequenino, foi a nível da Madeira, em que acontece que é provocada por quem detém a maioria uma crise governativa para mudar a data das eleições. Isto é apenas para esse objetivo, antecipar a realização de eleições. Comunicando desde logo, ninguém aceita substituir aquele senhor. Ele próprio não aceita neste contexto. Quer eleições. Portanto, dê-se eleições a quem detém uma maioria estável, larga, ampla, relativamente incontestável. Portanto, quanto há maiorias incontestáveis em democracia. Bom, dito isto sobre Portugal, eu ouvi atentamente o que os especialistas disseram cá perto. Quem sou eu para comentar o que eles disseram? Eu apenas registrei, com alegria, dois factos que eles sublinharam. O primeiro foi o de que ninguém, para já, veio dizer que o sistema partidário estava na iminência de uma mudança. Na verdade, o Dr. Carlos Veiga diz que pode acontecer. E lá, o que pode haver de alternativa é a diferença entre bipartidarismo perfeito ou imperfeito. Apesar de tudo, coisa menos complexa do que o multipartidarismo perfeito ou imperfeito em Portugal. Mas para já, isso é uma boa notícia. Tanto quanto se pode ter boas notícias do que depende da vontade popular. É mais fácil encontrar soluções estáveis com um sistema com menor número de partidos, menos polarizado, apesar de tudo, convergindo, do que propriamente com um sistema de partidos altamente polarizado, e o português está outra vez polarizado, muito polarizado, como já não estava há 30 anos, 30 e tal anos, sobre questões fundamentais, e múltiplo, com um número elevado de partidos. A segunda boa notícia foi a de que, praticamente, tirando naturalmente o meu amigo Dr. Mário Silva, que tem sempre aquela propensão guerrilheira, no bom sentido do termo, há um consenso alargadíssimo quanto à Constituição de 2010. É evidente, diz aqui um bom amigo Dr. Mário Silva, que isto
não é a quintessência, não é ainda a felicidade na Terra. Nunca será. Nunca será. Mas ainda bem que há pessoas que denunciam o não ser. Porque isso é sinal de juventude eterna. Quer dizer, nunca será. Uma Constituição nunca será a felicidade total para todos os cidadãos. Nem nunca será doutrinariamente a projeção da última teoria, da última formulação de doutrina interna ou internacional. Terá sempre lacunas, problemas, insuficiências, deficiências, e ele apontou algumas. Mas ainda bem que isso permite futuras revisões constitucionais e permite até lá teorizar sobre a matéria. Estou a acabar. E, portanto, estou feliz nesse particular, e com isso terminaria, porque esta comemoração não é uma comemoração sectária, partidária, de uns contra outros, é uma comemoração largamente consensual. E isso é excepcional. Num país, como nos disse, como Portugal, em que regressou a questão constitucional, mais ou menos de forma aberta, ou mais ou menos de forma velada, o ser possível, no caso de Cabo Verde, um conjunto de intervenções tão ricas como aquelas que aqui ouvi, como tinha ouvido no primeiro painel, na parte longa em que assisti, longa e frutuosa, tão cultas, tão informadas e informativas do ponto de vista histórico e tão prospectivas, é notável. É notável. Não sei se os próprios cabo-verdianos têm a noção disso. Mas então, devem ter com certeza. Espero que tenham uma autoestima bem superior à autoestima portuguesa. Bom, porque se tiverem ao menos uma autoestima correspondente àquilo que é a vossa densidade cultural, teriam de admitir, e aqui discordo, que não estão atrasados de tudo em tudo. Não estão atrasados de todo em todo. Estão até muito avançados. Estiveram avançados em vários lances da vossa evolução histórica. Estão avançados num consenso tão amplo como aquele que domina a vossa Constituição. E que é muito, muito raro, salvo em algumas poucas antigas democracias neste mundo. E são capazes de dar uma lição, como deram esta tarde, uma lição de democracia, de pluralismo, de civilização e de cultura, que eu saio daqui para ir dizer aos meus alunos, embora numa cadeira mais modesta, que é Direito Administrativo, ou noutra mais, também estimulante, Introdução ao Estudo de Direito, dizer que deviam ter ido, e minha culpa não ter dado uma daquelas sugestões que são ordens do professor para os alunos, deviam ter ido para ouvir o que é um exemplo de celebração de uma Constituição viva, com densidade cultural e com maturidade civil. Muito obrigado. Obrigado.